Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Vamos iniciar nossos estudos então? Hoje é quinta-feira, no livro de matemática. Antes disso, no caderno de matemática, vamos copiar o cabeçalho de hoje com todas as informações: o nome da nossa escola, a data, que é quinta-feira, 24 de junho de 2021, o nosso ano, que é o terceiro ano B. Pulem uma linha e escrevam livro de matemática, páginas 66 e 67. Tudo bem? Vamos então lá no livro, na página 66. Vamos falar sobre probabilidade e estatística. Tabela de dupla entrada e o gráfico de barras de dupla. Professora, tá falando inglês? Não tô não, calma aí que eu já vou explicar para vocês. Vamos lá, ler esse textinho. O atletismo e a natação foram duas das modalidades que levaram o maior número de atletas brasileiros para a disputa dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Vamos ver na tabela ao lado a quantidade de homens e mulheres de cada uma dessas modalidades que disputaram os Jogos Olímpicos do Rio. Vamos lá então. Para saber qual foi a quantidade de homens que participaram desse jogo olímpico na modalidade de atletismo, precisamos identificar o dado localizado no cruzamento da linha referente a homens e da coluna referente a atletismo. Por exemplo, gente, aqui em cima, tá vendo que tem uma linha? Tá escrito aqui esporte nessa linha, que significa aqui, ó, os esportes que eles vão colocar na tabela, que é o atletismo e a natação. E nesta outra linha está escrito gênero, que quer dizer se é homens e mulheres. Oi, meu amor. É o rosa. Então aqui, atletismo, homens. Isso, homens e mulheres, tá bom? Vamos lá então, gente. Ó, se eu quiser encontrar uma informação na tabela, vamos aqui explorar um pouquinho essas linhas, né? Oi, tudo bem? Essa tabela aqui completa. Então, a gente tem na primeira tabela, escrito aqui em cima, esporte, gênero, homens, mulheres e total. E aqui nessa segunda coluna, nós vamos ter atletismo. E essa quantidade de homens que participaram, que foram 36, e mulheres que participaram do atletismo, que foram 31 mulheres. No total, se eu juntar os homens e as mulheres, eu vou ter 67 pessoas que participaram do atletismo, ok? E aqui na natação, eu vou ter 22 homens, ó, que participaram da natação, e 11 mulheres que participaram da natação, ok? No total, entre homens e mulheres, eu tenho 33 pessoas que participaram da natação, aqui na coluna natação, ok? Então, qual que é a quantidade de mulheres que participaram da modalidade de natação? Procurem aí, qual é a quantidade de mulheres na natação? Olha aqui, ó, mulheres foram 11. E qual a quantidade de homens que participaram da modalidade atletismo? Olha aqui, os homens e a coluna atletismo. Então, foram 36 homens, ok? O que significa esse número aqui, 31, gente? O que significa esse número 31 aqui? É a quantidade de mulheres que participaram do atletismo. Muito bem. E o número 22, esse número 22 aqui nessa tabela, o que significa? É a quantidade de homens que participaram da modalidade natação. E o 58, gente? Tem 58 aqui? Ainda não, sabe por quê? Nós vamos fazer. Vamos lá, como que nós vamos fazer isso, professora? Vamos juntar, então, a quantidade de homens que participaram do atletismo e da natação. Então, como que eu faço isso? Eu coloco 36 mais 22. Quanto é 36 mais 22? Coloquem o resultado aqui, tá bom?
Agora, eu vou fazer a conta de quantas mulheres participaram do atletismo e da natação juntas. Então, eu vou colocar 31 mais 11. Eu vou ter a quantidade total de mulheres que participaram. Agora, eu quero saber o total de pessoas que participaram da natação e do atletismo. Então, eu vou pegar 67 do atletismo mais 33 da natação. E aqui eu vou ter a quantidade total de pessoas, ok? Percebam, gente, que este aqui é o nome do nosso gráfico. Quantidade de atletas participantes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, ó. Então, este é o nome do nosso gráfico. Aqui é a fonte de onde foi tirado, tá bom? A fonte quer dizer o quê? Da onde foi pesquisado? Foi em site, foi em jornal? Qual foi o nome que foi? Onde foi? Ó, a cidade, o ano, até a data e o horário às vezes tem, tá bom? Então vamos fazer a primeira atividade, atividade A. Qual é o título dessa tabela e a fonte de pesquisa? Então aqui a professora já falou para vocês que este é o título e esta aqui é a fonte. Então a professora deixou aqui a resposta ao título, quantidade de atletas participantes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E a fonte de pesquisa é o Comitê Olímpico Brasileiro, COB. Ok? Então, copiem aqui que vocês já sabem qual é o título e a fonte. Então, essa é a A. B. Quantos homens... antes da B, tem essa perguntinha aqui, ó. Em sua opinião, por que o título e a fonte de uma tabela são importantes? Na opinião de vocês, tá? A professora só vai fazer uma ressalva aqui. É importante para a gente saber do que se trata aquele gráfico, né? Para que serve, do que está falando essa tabela. E a pesquisa também, aonde que foi pesquisado, se é uma pesquisa de confiança, né? Se foi um lugar de confiança que foi retirada essa tabela. Enfim, coloquem a opinião de vocês aqui. B. Quantos homens da delegação brasileira participaram dos Jogos no Rio na modalidade atletismo? Se precisar, volta lá na tabela. Ó. Atletismo. E aqui tá homens. Então, quantos homens participaram? Foram essa quantidade. Então, vocês voltem lá e coloquem aqui a quantidade, tá? Em qual das modalidades houve maior participação de mulheres brasileiras nessa edição dos Jogos Olímpicos? Vamos lá, então, voltamos. Prestem atenção. No atletismo, ó, aqui nas mulheres. No atletismo, nós temos 31 mulheres participantes. Na natação, 11. Então, qual que foi a maior participação? Foi no atletismo ou na natação? Qual vocês acham assim? Qual o número é maior? 31 ou 11? Aí vocês irão colocar aqui na C, tá bom? Coloquem nesse lugar. D. A maior frequência nos Jogos Olímpicos do Rio foi de participantes homens ou mulheres? Por que a professora falou que vocês têm que fazer o total aqui? De homens e o total de mulheres. Porque aqui vocês saberão quem teve maior participação, se foi os homens ou foi as mulheres, tá bom? Então, vocês irão colocar aqui na D, na frente, quem participou mais, se foi os homens ou as mulheres. Combinado? Página 66 encerrada, vamos à página 67. Tá ruim a foto, mas a professora vai explicar para vocês, tá bom? Você sabia que até os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o país? Foram 22 medalhas ao todo, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 medalhas de bronze. Vamos ver então agora essa tabelinha aqui, ó, dos jogos. Vocês estão vendo, gente? Então aqui, ó, a quantidade de medalhas do judô brasileiro em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Então aqui é o nome da tabela. Essa aqui é a fonte de pesquisa. E aqui tá, ó, o gênero feminino, tá vendo que muda aqui, não tá mais aqui. O gênero tá aqui na primeira coluna, feminino, o gênero masculino e o total. E a edição. Então aqui tá Pequim
2008 foi a edição de uma das Copas, né, dos Jogos Olímpicos. Londres, 2012. Rio de Janeiro, 2016. E o total. Então, vejam que em Pequim, nós tivemos uma medalha no feminino e 2 medalhas no masculino. Em Londres, nós tivemos 2 medalhas no feminino e 2 medalhas no masculino. No Rio de Janeiro, em 2016, foram 2 medalhas no feminino e 1 medalha no masculino. E aqui foram um total de medalhas, ó, total. 5 femininos, 5 masculinos, no total de 10 medalhas ao todo. Ok? Então, esse aqui é o primeiro gráfico. Vamos aqui a outra pergunta. A partir dos dados de uma tabela dupla entrada, é possível compor um gráfico de barras duplas. Eita, professora, o que é isso? Vamos lá, então. Ó, aqui vocês vão colocar... Epa, perdão, gente. O título que vocês dariam para este gráfico aqui. Ó, aqui a professora colocou um título possível. Quantidade de medalhas do judô brasileiro em Jogos Olímpicos. Pode ser, tá bom? Então, aqui é um título. E aqui vocês irão colocar a fonte. Pode ser retirada essa fonte da Confederação Brasileira de Judô, né? De repente, nós tiramos lá do pessoal que cuida dessa parte do judô. E, ó, vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de medalhas, ó. Então, aqui o vermelhinho é o feminino e o verde é o masculino. Então, em Pequim, ó, as mulheres tiveram 1 medalha. Os homens em Pequim tiveram 2. Tá vendo que o gráfico vai até do 2? Olha só. Em Londres, as mulheres tiveram 2 medalhas e os homens também tiveram 2. No Rio de Janeiro, as mulheres tiveram 2 medalhas e os homens tiveram apenas uma medalha. Viram só a diferença quando a gente faz nesse gráfico, né? Vamos então à primeira informação. Agora, a partir dessas informações, faça o que se pede a seguir. A. Complete o gráfico de barras duplas acima, pintando os quadradinhos referentes às medalhas judocas brasileiras no Judô Olímpico do Rio. É porque aqui não tá pintado, a professora já pintou para vocês, tá? Desculpa. A Pro já pintou. Então, gente, aqui no Rio foram 2 femininas e 1 masculina. E a professora já fez essa pintura aqui, tá vendo? 2 e 1, tá bom? B. Complete o título e escreva a fonte dos dados. Então, a professora já falou para vocês completarem isso. E aqui a fonte também, ok? C. Qual é o total de medalhas obtidas pelo judô brasileiro nos Jogos Olímpicos de Londres? Você preferiu verificar essa informação na tabela ou no gráfico? Então, vocês preferem aqui na tabela, lá na tabela ou aqui no gráfico? Verificar. Então, em Londres, quantas medalhas tiveram no total, tanto feminino quanto masculino? Ó, contem aí. Então, nós tivemos no feminino 2 e no masculino nós tivemos 2. Juntando 2 mais 2, quantas nós tivemos? 4. Muito bem. Se a gente for aqui na tabela, também vai estar no mesmo, ó. 2 mais 2. E aqui já tem o total. Não precisa nem fazer a continha, porque já tem a continha, o total de pessoas. Tá bom? E aí vocês coloquem aqui onde vocês preferem ver essa informação, se é na tabela ou aqui no gráfico, tá bom? Finalizada a página 67, vamos para a atividade de continhas de vezes, de multiplicação da tabuada do 3 e da tabuada do 2. Vou explicar novamente uma continha. Então, nós sabemos que aqui, organizando, nós temos a unidade e aqui a dezena. Se eu colocar 3 vezes 5, quanto é 3 vezes 5? É 15. 3 vezes 5 é 15, mas eu não posso colocar na unidade o 15. E onde eu vou colocar o 1, então? Aqui na dezena. Vou emprestar aqui para a dezena, deixar ele aqui guardadinho. Então, 15. 3 vezes 3 é
3 vezes 3 é 9. 9, mas eu tenho um que ficou aqui. Eu não posso deixar ele aqui solto sozinho. Tenho que juntar. Então, 9 mais 1 é 10. Viram como é? Se precisar, a gente volta. Vamos voltar. 3 vezes 5 é 15. E coloco 1 lá em cima, na dezena. Empresto 1 na dezena. 3 vezes 3 é 9. Com mais 1, que tá aqui escondidinho, 10. Não esqueçam, se vocês emprestarem aqui, vocês precisam somar junto com o número, tá bom? Não pode esquecer desse número aqui na dezena, porque senão ele fica perdido e dá a conta da errada, ok? Façam isso em todas as continhas, copiem no caderno e façam a conta corretamente, tá bom? Qualquer dúvida, a professora está aqui à disposição. Um beijo e bons estudos!